Vai rápido, cara. Vai, o pessoal chegando nos créditos e a travessia. Fala aí, pessoal do Pipocando. E vamos agora falar um pouco sobre a travessia 3D. No ingresso está escrito isso, a travessia 3D. Então é isso, a travessia 3D. Robert Zemeckis. Para quem não conhece, o Robert Zemeckis é um diretor que já tem seu nome marcado em Hollywood, ok? Não só por essa obra, por várias outras obras, né? Mas principalmente por Forrest Gump. Na verdade, o Robert Zemeckis ele tem uma assinatura que é muito semelhante ao do Spielberg, a do Steven Spielberg. Não por acaso, muitos filmes dele, muita gente acha que foi dirigido até pelo Spielberg, por eles serem contemporâneos e terem esse estilo parecido, o uso da trilha sonora, da iluminação, para criar aquele drama família, aquele drama que encoraja as pessoas. Você conhece Spielberg, então a partir daí você já pode imaginar mais ou menos o tom desse filme, ok? A Travessia, para quem não sabe, é uma história real, né, de um francês que ele sonhava, ousou atravessar, né, tentar atravessar o World Trade Center em um filme, um arame de equilibrista. Tá certo? Na época que o World Trade Center estava terminando de ser construído ainda. De uma forma ilegal, sem autorização, né, com aquele negócio meio escondido, que nem a gente faz aqui, né, na nossa gravação. E se ele conseguiu ou não conseguiu, eu não vou falar aqui pra você ver o filme, tá certo? Apesar de eu já saber o que tinha acontecido antes, por conta de um documentário espetacular também, chamado O Equilibrista, se eu não me engano, né, que conta justamente esta mesma aventura, este mesmo acontecimento. E mesmo já sabendo o que acontecia, né, o filme conseguiu me deixar tenso. Certo? Como? A direção dele, ele, ao longo do filme, ele vai jogando várias pistas, várias pequenas pistas de coisas que podem atrapalhar a travessia, tá certo? Nos ensinamentos, à medida que ele vai conversando com o mestre dele, com o pessoal que vai treinando, ao longo do filme vai tendo pequenas pistas das coisas que podem dar errado numa travessia. Essas pequenas pistas, né, que vão tendo ao longo do filme, elas meio que fazem rimas visuais com situações que ocorrem depois, né, ao longo da travessia, né? Então ele meio que trabalha com essa recompensa, porque você prestou atenção no que está tendo no início, depois você vai ter alguma emoção por aquilo. Então pode-se dizer que até que é uma direção acertada. O 3D vale a pena? Normalmente eu não sou muito fã de 3D, a maioria dos 3Ds não costuma acrescentar muito no filme, mas nesse caso eu considero que o 3D vale a pena pela imersão, tá certo? Porque ele ajuda um pouco mais na imersão daquele ambiente de altura, né? Várias vezes ele filma com a câmera de cima para baixo, né, focando nos pés dele como se fosse, aspas, uma primeira pessoa, uma filmagem em primeira pessoa, e com aquele 3D dá aquela profundidade. Não é aquele 3D que salta no seu rosto, né? Aquele 3D que entra pra tela, né? Que traz aquela profundidade que faz, de repente, ajuda um pouco mais nessa imersão, né? Então, se for possível ver em 3D, veja em 3D. Se não for, também não vai ser o fim do mundo, não vai estragar o filme por isso. O filme consegue trazer toda essa tensão, principalmente da travessia em si, né? E todos os preparativos e tal. Realmente, eu vi o documentário já faz um tempo, né? E muita coisa que tinha no documentário tem também no filme. Por mais fantasioso ou alguns momentos em que parece que está dando tudo errado de uma forma muito, sabe, fantasiosa, para criar aquela tensão de clímax, né? Isso realmente tinha no documentário essa série de incidentes, né? Então provavelmente aconteceu a maior parte dessas coisas. Como é que você sabe? Eu não sei, eu não estava lá, né? Então por isso que eu tenho provavelmente, né? Provavelmente aconteceu, beleza? Tem um livro também, mas eu não quero falar muito sobre o documentário nem o livro, porque senão a pessoa vai ficar sabendo muito da história, quem não sabe ainda, vá sem saber nada. Joseph Gordon-Levitt, cara, eu acompanho o trabalho dele já há um bom tempo, desde do Looper, do Don John, né? Cara, que são filmes que me fez prestar mais atenção no trabalho dele, né? Então eu considero ele um excelente ator. Mas tudo bem, né? Sim, ele não precisa da minha aprovação para ser um excelente ator, mas eu considero ele. E ele traz um carisma a mais pro personagem, né? O sotaque francês dele dá um ar jovial, um ar meio descolado pro personagem. Apesar de ser um cara meio arrogante, e precisa ser até às vezes um pouco arrogante para poder passar por aquilo, né? E em nenhum momento a gente deixa de gostar dele. Ele é um cara... como eu disse, tem essa carisma, principalmente, não sei se é o ator que emprestou isso pra ele, né? E o filme, boa parte do filme é falado em francês, outra parte em inglês. A gente sabe que o americano odeia ler legenda, né? Então, em muitos momentos, o filme são franceses conversando, né, em inglês, e ele fica explicando toda hora porque estão falando inglês, sabe? Às vezes isso parece meio... não é desculpinha, assim, mas a gente sabe que isso
foi colocado ali só pro americano, né, não ficar aquele filme, 80% do filme em francês. E outra coisa também, não é que me incomodou talvez um pouco, cara, que foi a narração em off, certo? Apesar do Joseph Gordon-Levitt, né, tá narrando em off ali, em francês e tal, isso dá um charme pro filme, mas essa narração às vezes era redundante. Tava acontecendo algo em tela, a gente tava vendo que aquilo tava acontecendo e ele ia lá e narrava aquilo, sabe? Putz, às vezes é um pouco desnecessário, mas por outro lado, ajudava a criar um clima, às vezes até fantasioso do filme. Fantasioso que eu falo no bom sentido, ok? O filme não se propõe a ser um documentário, né? O documentário já existe. Ele quer contar aquela história de uma forma quase mágica, com uma fábula. Por tudo isso aí que eu vou dar uma nota 8 pro filme, tá ok? 8, uma nota boa, recomendo que veja, principalmente se você não conhece a história. Porra, foda, galera. Então é isso aí, pessoal, nota 8, recomendo que você veja o filme, principalmente se você não conhece a história, tá certo, pessoal? Vamos terminar por aqui. Na verdade, semana que vem não vai ter votação, tá? Porque o filme da semana que vem já tá definido. É um filme que passou no Festival do Rio, mas que vai estrear nas próximas semanas aí no grande circuito. Qual filme será? Eu não vou falar o nome do filme, certo? Tente adivinhar aí embaixo e semana que vem você vai saber qual que é. Beleza, pessoal? É isso aí, um grande abraço. Vou nessa. Antes que aconteça alguma coisa. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!